e a educação precisa acompanhar. Hoje, quem se destaca é quem pensa diferente, cria soluções e tem confiança para enfrentar desafios reais. Por isso, o Educandário Coração de Jesus oferece muito mais do que um ensino tradicional. Com nosso novo espaço criativo, as crianças aprendem fazendo, se desenvolvem com experiências, trabalham em equipe e descobrem seus talentos na prática. É por isso que tantas famílias confiam no Educandário, porque aqui cada aluno é protagonista e cresce preparado para o futuro. Matrículas 2026 abertas. Educandário Coração de Jesus, onde aprender transforma. Atenção, você que sonha em ter sua chácara própria ou fazer um ótimo investimento. Estão à venda terrenos para chácara a apenas 2 km de Santa Cruz do Capibaribe. Lotes a partir de 450 metros quadrados, com documentação 100% legalizada. Localidade com energia elétrica disponível, pronta para você construir e aproveitar. Chácaras Heleno Germano, tranquilidade, espaço e valorização garantida. Para mais informações, ligue ou chame no WhatsApp 819-9344-7536. Chácaras Heleno Germano, um ótimo investimento para o seu futuro. Seja bem-vindo a Toque Secreto. Aqui tudo nasce do zero. Criamos, cortamos e costuramos cada peça com cuidado. E é por isso que nossas lingeries se destacam no atacado. Trabalhamos com uma grade completa, do P ao Plus Size, e com a cartela que seus clientes vão amar. Quer aumentar o faturamento da sua loja? Fale com a gente agora e leve o melhor da moda íntima direto da fábrica para o seu negócio. Turma boa, estamos aqui em mais um podcast Conversa Atravessada, que hoje vamos falar com uma pessoa que é símbolo de competência, de insistência, de trabalho, de muita competência mesmo. Eu, Maciel e Marcos. Não, Marcos e Maciel. Vamos trocar uma ideia hoje com o Jaciel, da Associação dos Galpões de Santa Cruz do Capibaribe. Boa noite, Jaciel. Boa noite, Marcos. Se apresente pra gente, por favor. Boa noite, Marcos. Me chamo Jaciel. Obrigado pela oportunidade de ter nos convidado. E hoje a gente vai falar sobre os galpões, sobre a nova modalidade que entrou. Hoje sou presidente da associação, que é a UGA, União dos Galpões e Atacados de Santa Cruz do Capibaribe, que é um movimento que surgiu há alguns anos agora e cresceu de uma maneira muito positiva, que está gerando muito emprego, renda e um ponto muito positivo para a nossa cidade. Jaciel, deixa eu começar perguntando, que a gente estava conversando em off aqui, e eu estava imaginando como foi que surgiu a ideia de organização dos galpões. Porque nessa área muita gente é cada um por si, eu vou fazer o meu aqui, eu vou vender, eu vou ganhar e pá, e acabou-se. De onde surgiu? Como é que aflorou a ideia dessa organização dos galpões? Bom, essa organização ela surgiu no começo do ano passado, através do grupo do WhatsApp. Cada um, como você falou, cada um é por si, cada um vai atrás dos seus clientes, só que existe um problema que é comum de todos, que é justamente o problema de inadimplência com clientes. E nisso, através de alguns donos de galpões, foi criado um grupo de amigos mais próximos, donos de galpão, que dividiam informações sobre clientes. Chegava um cliente e perguntava a situação dele. E essas informações do grupo, ela foi crescendo. E pessoas ficaram sabendo do grupo. E o ponto principal era esse: dividir as informações sobre os clientes. Se o cliente estava pagando certinho, se não estava, era a mesma dor. E isso veio crescendo de uma forma grande, na questão do grupo. E teve um ponto que a gente viu a necessidade de juntar numa união. Porque a ideia da associação, ela veio justamente para a gente unir e para a gente também trazer uma conscientização e um basta
num certo problema crônico que existe em nossa cidade, que é o prazo exorbitante. Esse é um grande problema que a gente vem tratando, que a gente vem trazendo uma conscientização hoje para todos os donos de galpões e atacados, para que a gente possa, de uma certa forma, ter cada uma empresa sadia, com o seu financeiro enxuto e que não venha ter problemas de fechamento. Eu digo isso por experiência própria. Tá? O pessoal que está aqui, Daniel, me conhece de muito tempo, até quando eu tinha galpão. E eu quebrei já uma vez através disso. Eu já tive empresa, a galpão, há muitos anos atrás, quando não existia essa quantidade de galpões, era apenas 3 ou 4 no máximo. E naquele tempo eu perdi mais de 600 mil reais. Justamente dessa modalidade, que a gente naquele tempo vendia num aperto de mão, há muitos anos atrás, o cheque, passava o cheque para a loja de tecido. Eu mesmo eu comprei muito tecido para mandar o pessoal fabricar para mim. Seu Adelmo da Jussa mesmo, ele sabe muito bem o tanto de tecido que eu comprava lá para pagar o pessoal fabricar para nós. E, de certa forma, esse problema do prazo e de cheque, de inadimplência, ele é muito antigo. Só que hoje ele está de uma forma enorme. Ele está trazendo um prejuízo para a nossa cidade que as pessoas, às vezes, escutam que galpão está tendo problema, mas não sabem a real noção desse problema. E é isso que a gente vem trazer, essa conscientização, e principalmente a gente vem trazer soluções. Não só apenas uma narrativa, um diálogo, mas sim trazer soluções para que todo galpão possa ter as suas finanças enxutas e ter uma clientela sadia. Ô Jaciel, nesse ponto que você falou da inadimplência, existe alguma ferramenta, foi criada alguma ferramenta para que até os próprios confeccionistas tenham como se fosse uma tabela, uma lista, onde ele saiba se o cliente ele é um cliente bom, se o galpão onde ele está fornecendo também ele tem uma boa índole, faz questão de pagamentos, se honra com seus compromissos. Vocês têm alguma plataforma que trabalhe essa questão da inadimplência? Sim, hoje nós temos uma ferramenta que está ajudando diversos galpões. Hoje mesmo a gente teve muito feedback positivo de 11 galpões aí. Antes, a gente tratava através do grupo do WhatsApp. Falava, esse cliente, aí sempre tinha um galpão, está me devendo, mas falou que vai pagar essa semana. Nisso, passava meses. E o cliente não comparecia, não pagava e continuava comprando em diversos galpões. As informações elas não eram centralizadas. Às vezes, dia de feira, no corre-corre, não dava tempo de abrir um grupo lá e ver as informações tudo do cliente que está pagando. Então, através dessa dor de todos, foi criada uma plataforma chamada Protege Cred. Ela surgiu no mês de setembro do ano passado, onde de setembro até o dia de hoje, mais de R$ 1.500.000 já foi recuperado através dessa plataforma. O simples fato de ter as informações centralizadas traz uma segurança maior para o dono do galpão de consultar se o cliente está positivo, se está em negociação, como é que está a situação financeira dele, do que vender às escuras. Porque antes era assim, o cliente chegava, às vezes era por indicação, ligava para um amigo que tem galpão, o pessoal está comprando? Não, está comprando direitinho. Só que às vezes ele estava devendo a 5, 6 galpões. E esse problema na plataforma, hoje através de um simples número do telefone do cliente ou o nome dele, você já consegue consultar a quantidade de empresas que ele está negativado e o valor total. Ou seja, se ele dever em 5 empresas, vai constar lá o valor total que ele está devendo. Não mostra as empresas que ele está devendo, apenas a quantidade e o nome que ele está negativado. Então, isso tem trazido um ponto muito positivo, porque quando os clientes chegam nos galpões para comprar, o pessoal consulta através da plataforma e já sabe se o cliente está com problema de restrição ou não. Quando há problema de restrição, é informado ao cliente. E isso ele tem procurado o suporte da plataforma para saber onde ele tem esse problema e, consequentemente, ele tem pagado. Hoje, Jaciel, são quantos galpões associados e, de maneira geral, tem quantos hoje? Porque, assim, eu vendo no Moda Center, né? Marcão sabe que, inclusive, a gente começou disso aí. Marcão aí encontrou um doido feito eu. Bora, no outro dia a gente veio aqui e começou esse podcast que aqui nós estamos, né? Aí tem muitos galpões. Todos estão associados? Como é que está esse balanço? Quantos têm existência e quantos estão associados hoje? Então, é uma pergunta bem interessante. A associação ela surgiu recentemente.
Ainda estamos juntando as fichas de adesões, inclusive essa semana já começamos a recolher. Mas, no modo geral, hoje nós temos um grupo aqui com 164 galpões. Poxa. Mas a gente já tem os dados que são mais de 200, porque toda semana entra gente nova. E galpão não quer dizer só aquela estrutura grande. Não, galpões distribuidores e atacados. Às vezes aquele cara tem uma garaginha pequena, que ele tem a sua variedade que vende, ele se enquadra também nessa modalidade. Então, basicamente, hoje são mais de 200 pontos comerciais como esses espalhados aqui na cidade, centralizados mais próximo ao Moda Center. E alguns em bairros mais separados. Inclusive, vale aquela rua que sobe ali do lado, apelidado já de Rua dos Galpões, são né? duas Ali, ruas, né? Rua dos Galpões tem a rua principal, que é a rua que ela dá acesso ao calçadão, e a rua do Posto de Manim, que são onde começou mais fora as travessas, né? Exato, fora as travessas. Tem galpões no Maria Vieira, tem galpões em Toritama, Taquaritinga. Aí, no caso, ele abrange a região, né? Toda a região. Específica. Inclusive, nosso grupo tem esses galpões também dessas localidades, porque, na realidade, o projeto é para abranger todo o polo de confecções. Né? O projeto da associação é para trazer benefícios, e uma das partes dos benefícios é justamente essa, a gente trazer uma centralização nessa questão da inadimplência, que hoje está algo extremamente preocupante. Então, é uma maneira que a gente viu, que é uma dor de todo mundo, de a gente centralizar esses dados. E está dando muito certo. O grande problema que nós estamos enfrentando, como eu falei, é uma associação nova, ela surgiu desde o ano passado que a gente vem trabalhando, mas, de fato, ela veio surgir agora em janeiro. A gente estamos pegando ainda as fichas de adesão. Está engatinhando ainda. Estamos no começo. Formalmente, você diz, está formalmente legalizado dentro da lei, o que a lei pede. Isso. Tem ata, tem tudo, estatuto, tudo legalizado. Agora, uma das nossas dificuldades, como eu falei, é que tem muitos donos de galpão que têm uma certa inadimplência com os clientes, né? O cliente está devendo bastante, mas, infelizmente, como é que eu posso falar essa palavra? É duro, até é triste, é uma realidade, mas eles baixam a cabeça porque o cliente chantageia esse dono de galpão, esse dono de distribuidora, na seguinte forma: se você me negativar, eu não pago. Só que já tem meses que esse cliente está devendo e continua comprando na cidade, mas não passa na porta daquele galpão, não dá satisfação. Esse é um grande problema, porque Santa Cruz ele tem pessoas de coração do tamanho do mundo, onde pode vir uma pessoa de outro estado, apenas com conhecimento, que ele sai daqui com a loja montada. Isso é uma realidade. A gente chega em outros polos do Brasil afora, chega em São Paulo, não existe essa realidade. É à vista, ou então é no boleto, tem que ter referência, tem que ter tempo de empresa. E Santa Cruz, a gente já vem mudando através da própria plataforma, que tem uma ficha cadastral, de pegar os dados do cliente. Porque hoje chega um cliente com um apelido aí, Copo, um exemplo. Bota Ciel aí. Pronto. Não pergunta nem o sobrenome. Não, é Ciel de tal cidade. Ele leva 20, 30 mil reais e a pessoa só sabe, é Ciel de tal cidade. Quando tem um problema que volta um cheque, vá atrás desse cliente, não tem as informações, não tem um CPF, não tem nada. Gente, a gente chega hoje numa sapataria em Santa Cruz ou em qualquer canto para comprar um sapato à vista, a gente tem que dar o CPF. E é porque é à vista, né? À vista. E hoje o pessoal ainda tem essa norma de trabalhar em Santa Cruz assim, através de um apelido. Só que a gente está começando a mudar essa realidade. Graças a Deus, a gente já tem relatos de pessoas que estão trabalhando de uma maneira correta, pegando as informações do cliente, saber onde é que ele compra, saber do histórico dele, que é o normal e é o que é o correto de qualquer empresa. Então, um dos pontos, um dos pilares da associação é trazer justamente essa conscientização e essa normalização do comércio, das pessoas começarem a tratar empresas como empresas e não como bancas, que era na década de 90. Cliente que chega para comprar tem que ter um cadastro. Ele tem que ter um limite de compra. Porque o grande problema da inadimplência hoje é o cliente que compra, às vezes, para 30, 60, 90, 120 dias, lojas de preço único, que só vende à vista no Pix ou no cartão, não tem fiado, mas que compram num prazo desse, mas dentro desse período que ele compra, ele vem 5, 6 vezes. E, infelizmente, muitos não têm a questão do controle de cheques.
pessoas pensam que cheque é o pagamento à vista. Só que a realidade nossa, a gente recebe um cheque hoje, a gente manda na loja do tecido, a gente manda para um fornecedor, e às vezes quando o cheque vem voltar, já passou muito tempo. E às vezes esse cliente compra para 60 dias, eles vêm 3 vezes nesse período e dá cheque para mais 60. Às vezes na mão de um cliente só você tem 400, 500 mil reais. E isso é uma movimentação perigosa para quem vende, inclusive, Exatamente. né? É o que acontece hoje quando acontece uma fatalidade, às vezes o cliente vai, tem um problema familiar, separa, tem uma perca. Quem paga o prejuízo? Infelizmente são os donos de galpões. Ô, Jaciel, essa plataforma, ela é alimentada pela associação ou por cada galpão, cada empreendedor que tenha sido lesado por um cliente, vamos dizer dessa forma? Ele é quem alimenta essa plataforma com os dados. Essa plataforma ela serve também para que os outros empreendedores possam acompanhar também a questão da venda, como você falou, né? Exatamente. Ela não tem vínculo com a associação. A gente fez uma parceria junto à Protege Crédito com a UGA, que é a União dos Galpões, de a gente conseguir um desconto. Apesar que o valor da mensalidade é um valor irrisório para o tanto de informações que ela traz hoje. Hoje você evita de perder 50, 100, 150 mil reais através só de uma consulta. Porque essa consulta você não vai encontrar no Serasa, no SPC, não vai encontrar. Porque elas são internas. E o comércio de Santa Cruz é isso, é o atacado, é o tipo, o feira, o cliente que chega na hora ali. E isso, a plataforma ela veio para negativar não a empresa do cliente, ela veio para negativar a pessoa. Porque é muito fácil hoje um cliente ele ter 5, 6 lojas, são vários CNPJs, ele comprar no CNPJ, dá aquele problema quando estão comprando nos outros. Você vai no SPC, não consta nada. Na plataforma, na Protege Crédito, não tem essa possibilidade. Se o Ciel chega para comprar no meu galpão, ele tem 10 lojas, vai pedir para 10 lojas. Mas ele teve problema, é o Ciel que está negativado. Quem tem o crédito não é a loja do Ciel, é o Ciel. Vai ser o CPF do Ciel e não o CNPJ Exatamente, dele, no caso. Porque justamente o crédito, o detentor do crédito, não é as lojas. Porque você chega aqui no Moda Center ou nos galpões, não tem lá o cadastro da loja tal, CNPJ tal, não, é a pessoa. Tô entendendo. Geralmente é pedido para as lojas. Não, só para Sim, complementar. e complementar a sua pergunta, a plataforma, quem alimenta ela são os próprios donos de galpões. A associação apenas fez uma parceria. Na questão dos associados vão ter um desconto, porque, como eu falei, a mensalidade é algo irrisório, R$60 mensais Por galpão. Que ele pode ter 5, 6, 7 acessos ao mesmo tempo simultâneo. E ele vai ter até um desconto dos R$60 de até 20%. Ou seja, vai pagar em torno de R$50 ali, R$48 para ter essa informação. Quem alimenta a plataforma é o dono do galpão, ele que coloca os dados do cliente, todos os dados que ele tiver. Se caso ele não tiver o CPF, não tem problema. Ele coloca o nome do cliente lá, o telefone dele, que aos poucos vão surgindo as informações e vão sendo implementadas essa ficha cadastral desse cliente. Tanto para negativar ele, que funciona da seguinte forma. O exemplo que você deu, eu vou botar o nome do Ciel agora. Que aí pega o final do meu nome e do seu. Do Maciel meu. e Jaciel. Aí fica dando o Ciel. O Ciel, ele comprou no galpão do Marcos e está devendo. O Marcos já tentou de todas as formas negociar com ele, manda mensagem, liga. E o senhor só dá desculpa. Ó, essa semana eu vou, essa semana eu tenho o aluguel para pagar, eu tenho o funcionário para pagar, eu tenho o imposto para pagar, essa semana eu estou em São Paulo. E ele não vê que você tem um aluguel para pagar, que Mas você ele tá tem comprando em Fábio. Mas ele está comprando lá em Fábio, comprando em outros galpões. Aí, esse problema, a plataforma surgiu para isso. Para que a gente centralize, quando o Ciel está devendo, o Marcos possa dividir essa informação, coloca lá na plataforma, bota lá, Ciel está me devendo tantos mil. Os outros galpões vão ter acesso ao valor e a quantidade, mas não vão saber que é o Marcos que negativou ele. Interessante. Só sabem o valor e que ele está negativado. Isso, quando ele for comprar em os galpões, o pessoal vai consultar lá e vai dizer, ó, tu tá com inadimplência, não vai dar para liberar o seu pedido, como tem acontecido com galpões parceiros. Hoje mesmo aconteceu um desses, de o cliente chegar para comprar, cliente que compra certinho, no prazo, paga direito, tudo organizadinho. A pessoa consultou e viu o nome dele negativado, disse, olha, infelizmente não vai dar para liberar seu pedido porque você tá com uma restrição. E o cliente questiona, mas eu não estou devendo nada aqui. Tem mais também de porcentagem? Não. Jaciel, por exemplo,
5 mil, 50 mil, 100 mil, não tem isso não. Negativou, acabou. Não, negativou, tá negativado. Independente do valor. Independente, ele pode estar devendo R$ 100. Se ele está devendo, dever de quem deve é pagar. Então, essa plataforma é para isso. Então, quando o Marcos negativa o Ciel nessa plataforma, e o Ciel vai comprar em outro galpão, que a pessoa diz, ó, Ciel, não vai dar para ele vender, você está com uma restrição. O Ciel pode até questionar, mas rapaz, eu não te devo nada, eu te compro aqui há 5, 6 anos, nunca te dê problema. Mas galpões parceiros fazem dessa forma. Diz, olha, infelizmente é uma plataforma que nós estamos utilizando, que é o normal de todo comércio. Se você não pagar um papel de energia, a CELP vem e corta. Não tem desculpa. Então, esse cliente entra em contato com a plataforma para saber que geralmente ele sabe onde ele deve, mas ele entra em contato, às vezes para dizer que é um débito que colocaram errado, dá alguma justificativa, mas é passado o nome da empresa e ele procura o Marcos e paga para tirar o nome. Isso tem acontecido corriqueiramente. E isso tem trazido um resultado positivo. Nessa questão quando ele paga ao Marcos, o Marcos vai lá e coloca, recebi. Pode ter um acordo, você pode estar devendo um valor, R$5 mil. Você diz, ó, Marcos, eu não estou com condição de pagar hoje, que é normal, porque hoje todo empresário passa por dificuldades, porque ser empresário no Brasil não é fácil, a gente sabe muito bem disso, que existe semanas boas, semanas ruins, meses bons, meses ruins, e todo lojista passa por dificuldades. Mas o que vai definir de um cliente bom, de um cliente ruim, é o modo que ele vai lidar com a crise. Porque se o Ciel está devendo R$5 mil, e o Marcos disse, Ciel, estou precisando do pagamento, tenho que pagar meus fornecedores. Ciel diz, não tenho os R$5 mil hoje, mas eu estou com R$500. Marcos vai ver que você está com boa intenção. Só que o que acontece hoje é que esses clientes que vão pagar e passam meses sem dar nenhuma satisfação que passam lá, mas continuam comprando nos outros galpões. E comprando à vista em alguns. Então é isso que a plataforma traz essa mudança. Aí o Marcos vai lá, se você vai fazer o acordo, eu vou te dar R$1.000. Você coloca lá, acordo. Todo mundo, quando consultar, vai ver seu nome, que saiu de devedor e vai ficar em acordo. As pessoas vão ver até de bons olhos que você está negociando, porque dificuldade todo mundo passa. Mas a partir do momento que você não honra com o acordo, seu nome volta a devedor. Essa plataforma, essa parceria da associação, ela foi só para os galpões ou um vendedor do calçadão? Ele quer também poder ter acesso a essas listas de inadimplente, vamos dizer assim. Ele pode também participar, se associar ao condomínio ou ele só faz no aplicativo desenvolvido se cadastrar? Bom, a plataforma ela é um órgão separado da associação, né? Deixar bem claro. A plataforma foi criada exclusivamente para galpões e atacados, porque era a dor que nós sentimos. Como os proprietários de galpões, empresários, essa era a dor de todos. De a gente ter algo que a gente pudesse saber em tempo real qual era a situação de cada cliente. Hoje a gente tem na plataforma em torno de mais de 300 clientes que estão nessa relação, clientes que já saíram, enfim. E tem em torno de 80 galpões que tem essa integralidade com a plataforma. Que hoje você sabe em tempo real, o cliente pagou hoje, já vai saber qual o valor que ele está devendo, se ele está negativado, se ele está em acordo, como é que está. Então, assim, o projeto da plataforma foi criado para os galpões. Só que, como era uma empresa privada, separada da associação, que a associação é sem fins lucrativos, não é vinculada a ela tem um projeto que agora, a partir do mês do ano em diante, ela vai abrir para outras áreas, como o Moda Center, que existem muitos clientes que compram nos galpões, que estão devendo aos pequenos confeccionistas. E isso é o que dói mais, principalmente dói em mim. Porque eu sinto essa dor de muitos anos atrás, através justamente de perder, você trabalhar tanto e perder. Quem não se lembra de muitos anos atrás aí do golpe dos mineirinhos, que levaram 5 milhões aqui da cidade. Eu fui uma das pessoas que fui atrás dele. Foram 7 pessoas no S10. Eu fui na mala. Eu e outra pessoa foi na mala. Saímos de Caruaru até Ubá. Foram 3 dias de viagem na mala de um S10. Ô, sofrimento. Atrás desse pessoal. Que eu nunca esqueço o nome daqueles dois. O Guilherme Nunes de Oliveira e o Assis Venâncio de Almeida. Esses dois, eles deram um golpe de 5 milhões. Começaram comprando no dinheiro. E, como eu falei, hoje Santa Cruz, ele tem as pessoas já têm um coração do tamanho do mundo. Começou comprando dinheiro, depois 15 dias de prazo,
depois 30 dias. Quando ele viu que já dava, ele comprou mais de 5 milhões. E nisso, a gente viajou, fui para Minas. Naquele tempo eu perdi 22 mil reais, que não era meu, era dos outros. Pegava mercado para ganhar 20 centavos, 30 centavos. E a gente viajou até lá. E quando chegou lá, se deparou com uma verdadeira quadrilha. Uma quadrilha organizada. De você imaginar do baixo escalão até o alto. Para você ter ideia, o delegado seccional das cidades foi retirado por conta desse processo. Naquele tempo lá, ainda teve muita reportagem, ainda eu saí na Rede TV, na Band, na TV1 lá de Ubá, saiu no jornal. Quando a gente voltou para cá, Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco, deram visibilidade a esse golpe, que o fiado aqui em Santa Cruz é algo crônico, como eu falei. Mas isso a gente pode mudar. Isso a gente tem como mudar, até porque os tempos mudaram. A pandemia ela veio, foi algo triste no mundo, mas ela trouxe um divisor de águas ali. Quando veio a pandemia, tinha acabado isso. Infelizmente, depois da pandemia, depois de 2020, 2021 ali, começou novamente essa prática dos prazos. Eu vou deixar bem claro, como eu falo para todos os donos de galpão que eu visito, já visitei quase todos os galpões, dos 160 que tem aqui no grupo, eu visitei quase todos. Não deu tempo de visitar todos ainda, mas tenho contato com eles, com todos. Quando teve essa questão da pandemia, dos prazos, a gente conversou bastante com os donos de galpões para a gente poder tirar essa realidade. E aí, se a gente não vender no prazo, a gente não consegue manter os compromissos. Só que hoje, vender no prazo, você não vai conseguir honrar seus compromissos. Porque, infelizmente, a ponta, que é o lojista, não está honrando com os compromissos. Então, quando eu falei, gente, vocês têm que olhar a empresa de vocês com mais seriedade. Eu não sou contra o prazo. Eu sou contra os clientes que compram no prazo e não honram o compromisso. Você pode dar até 365 dias de prazo. Eu não sou contra. Você pode bancar, beleza. Mas quando chega no dia, o cara pague o débito. O que não está acontecendo agora. Os caras compram 15, 30, 45, 60. Só que nesse 60 ele vem várias vezes e dá cheque mais para frente. Isso, quando ele se atrapalha lá, ele vem fazendo aquele efeito dominó. Os galpões, na grande maioria, deixar bem claro, na grande maioria, eles honram com seus compromissos com seus fornecedores. Pode passar um aperto, mas os seus fornecedores recebem. Mas o prejuízo fica na mão de galpões. Infelizmente, a gente tem parceiros nossos que teve que fechar galpão recentemente, por conta da inadimplência. Mas fechou um, surgiram 30. Ô, Jacel, diz uma coisa. Essa plataforma, beleza, ela mostra o mundo do pessoal que compra, que não dá satisfação, que não dá nem... Enfim, não dá nenhum tipo de nada. Ela também tem algum mecanismo, alguma ferramenta que também deu bônus, vamos dizer assim, de bom cliente, bom pagador, que vamos dizer assim, aquele selo, cliente, um selo, 5 estrelas, um cara, pô, eita, tipo cliente arretado da boba seringa. Pronto, a plataforma em si, ela não tem essa funcionalidade de um score específico, até porque a plataforma ela é específica para inadimplentes, né? O simples fato do cliente não estar na plataforma ou nada consta, já é um ponto positivo para ele. Isso, a gente tem informações de clientes, inclusive tem áudio do cliente que viram essa plataforma, era para ter acontecido isso há anos atrás, porque, como eu falei, tem clientes bons que estão sendo prejudicados por conta de clientes ruins. A gente sabe, nós somos hoje, tem uma loja no Moda Center também, a gente sabe, às vezes chega um cliente bom e a gente não consegue dar um prazo para ele, porque a gente já está escaldado de tanto sofrer nessa realidade. O nosso lucro é baixíssimo. Nós vendemos atacado. Todo mundo sabe que o Moda Center não é um centro varejista. A gente vende atacado. Por isso que o nosso lucro é pequeno. Então, a margem é curta e o atacado ele vem para agregar, né? Para vender em quantidade. É tipo um confeccionista de calcinha. Para ele ganhar dinheiro, ele tem que fabricar muita calcinha. E vender também. E vender. Vender é bom, melhor é receber. Não, com certeza. Pode? Pois vamos lá. Como é que foi os olhares da classe política de Santa Cruz para essa iniciativa de organização? Porque a gente sabe,
todo tipo que é de organização, seja ela qual for, da sociedade civil, enfim, de qualquer jeito, já o político já dá né? Como é que foi essa visão deles para com a associação, como é o nome da sigla? É UGA. UGA, da União, UGA. é União dos Galpões e Atacados de Santa Cruz. Como é que foi? Muito positiva, inclusive quero mandar um abraço para Fábio Aragão, tem alguns vereadores que também nos ajudaram, vereador Bomba, Emanuel, Soares, Carlinhos, desde o início que viram de bons olhos a questão da associação e nos ajudaram desde o início. A associação, na verdade, nós começamos a nos unir quando começou as fiscalizações da Cefaz, que é algo normal, que sempre teve aqui em Santa Cruz. Mas quando há uma fiscalização em Santa Cruz, infelizmente, a gente tem um sentimento que é como se a gente fosse bandido. Que tem pessoas que têm que fechar galpão, aquela corre-corre. Infelizmente é uma realidade. Por conta do volume, por conta de pessoas que estão se organizando. Então, assim, a fiscalização estava muito intensa e a gente tentou entender o porquê. Por que a fiscalização, como agir num momento como esse. E a gente procurou no tempo Fábio Aragão, através dos vereadores, e teve um contato através também de uma pessoa que nos ajudou muito, Bruno Bezerra, que era presidente da CDL, nos auxiliando nessa questão das fiscalizações. O que eles estão procurando, como agir, o proceder, porque a gente não tem que ter medo de fiscalização. Justo. A gente tem que mostrar que estamos trabalhando certo, que somos empresários, que estamos gerando emprego. Para você ter uma ideia, na última reunião que nós tivemos, na penúltima reunião que nós tivemos, foi em torno de 46 galpões, na reunião que nós tivemos na sede da ADEC, que só ali tinha 1.500 empregos diretos de carteiras assinadas. Caramba. Só para você ter ideia do potencial da economia que estão gerando, quantas famílias estão sendo beneficiadas. Não só os empregos diretos, mas os indiretos, que são as pessoas que confeccionam para os galpões, é o vendedor de saco, é os carroceiros, é o próprio Moda Center, na questão de alimento. Então, é uma série de empresas que estão sendo beneficiadas através dessa modalidade. Então, essa união veio através do início dessas fiscalizações do ano passado, para a gente entender o que estava acontecendo, foi quando também surgiu, disse, olha, vocês têm que se organizar, vocês têm que demonstrar uma atitude que realmente empresa, vocês têm que se unir. Porque se vocês juntarem 5 ou 6 pessoas para falar, vocês não têm voz. Foi quando a gente realmente tomou o pontapé inicial de conversar com bastante donos de galpões, inclusive foi formada a diretoria, e a gente formou naquele dia o projeto, a associação. E desde aí foi quando a ideia surgiu e graças a Deus hoje nós temos uma associação legítima. Inclusive, fomos convidados também, vamos até mandar o ofício, para fazer parte da Câmara Setorial de Santa Cruz do Capibaribe, para ter voz também, como todos os órgãos, toda a associação, o condomínio tem, para que a gente possa trazer melhorias e o principal, a gente possa crescer o nome de Santa Cruz do Capibaribe. Ô, Jacel, nessa plataforma de inadimplência, alguns galpões, eles se restringem, como é que é a palavra? Eles não enviam as informações de inadimplentes que eles têm, ou todos eles enviam fornecem as informações gerais para o cadastro? Ou tem alguns que não fazem? Na grande maioria, eles enviam as informações. A Câmara só faz aqui? Vou falar para você dono de galpão, dono de atacado, distribuidora. A ideia da plataforma, a ideia do projeto da associação, a gente unificar, a gente trazer união, porque aqui a gente não está concorrendo entre si, a gente está crescendo junto, porque vocês sabem o tanto que vocês trabalham para perder de uma só vez. Então eu peço para você, dono de galpão, quando o cliente estiver devendo, negative ele na plataforma, porque isso vai fazer com que ele não dê prejuízo a outro galpão. Isso vai fazer com que ele seja bloqueado onde ele está comprando e ele pague. Isso é fato porque já é provado. Quando ele chega no galpão que ele já está comprando, que ele tem uma restrição, imediatamente ele procura saber para pagar. O resultado disso, mais de R$1,5 milhão foi recuperado através disso. De clientes que não querem ser negativados, que não querem ter o seu nome, digamos assim, dentro dos galpões. A única coisa que os clientes hoje, que compram aqui na nossa cidade, principalmente nos galpões, o que eles temem, eu vou até usar essa palavra, temem. Não é um processo judicial, não é um protesto de cheque, é perder o crédito.
que vai atingir o bolso. Exatamente. Futuramente. Esse é a ideia. Então eu peço a você, dono de galpão, dono de atacado distribuidora, lancem esses clientes, porque eu sei e a gente sabe. Já conversaram comigo através. É triste essa realidade, mas eu tenho que dividir. Tem clientes que já falaram para dono de galpões: se você me negativar, eu não pago. Isso já tem meses. Tem cliente que está devendo há anos já. E a pessoa, às vezes, cede essa chantagem. Infelizmente, tem clientes também que mandam áudios extremamente ameaçadores. Já aconteceu de donos de galpão pedir: olha, tira o nome do cliente lá da plataforma, porque ele me ligou e o tom que ele falou foi um tom de ameaça. Só que nós somos trabalhadores, nós somos empresários, e vão ficar à mercê de pessoas como essa, estragando o nosso comércio, estragando a economia de Santa Cruz. Isso não pode acontecer. É uma coisa que a gente tem que combater. Não pode. A gente estava falando aqui em off, isso já me trouxe problemas, mas eu não recuo um passo. Todo mundo aqui do grupo, que está no grupo da associação, no grupo exclusivo, que quem está na plataforma está naquele grupo, sabe do que eu passei um ano passado. Sabe o que aconteceu porque eu cobrei um cliente. E ele está devendo até hoje, cheque voltado. E o cara tem condição de pagar. Mas eles se acham, porque tem dinheiro, são donos da verdade. Aí tem pessoas que dizem: rapaz, não mexe com isso não, porque é melhor perder esse valor do que estar atrás. Eu suei para ganhar. E não é um que vai levantar a voz para mim que eu vou baixar a cabeça, não. E é isso que a gente tem que fazer. Porque todos somos pais de família, somos trabalhadores, estamos gerando emprego e renda para a nossa cidade. E a gente não pode baixar a cabeça para pessoas que querem vir mandar em nosso comércio. Eu até me exalto por conta disso, porque é uma triste realidade que eu me indigno com essas coisas. De clientes como esse, de clientes que você vê, chegam na cidade de carros importados. Chegam de Mercedes, de Porsche, e quando você vai olhar lá, está devendo meio mundo de dinheiro por aí. Tem clientes que devem mais de 1 milhão. Você falou que são os associados, né? Que têm dívidas a receber de clientes, mas honram com seus fornecedores. Sim. Mas a gente também tem informações de muitos galpões que, de fato, não se sabe. Eles dizem que não receberam, mas eles, de fato, não pagaram a seus fornecedores. Isso tem muita gente aqui em Santa Cruz com prejuízo de 50 mil, 60 mil em galpão, que o cara alega qualquer desculpa para não pagar. E, principalmente, a desculpa é: meu cliente não me pagou. Essa realidade, eu acredito, pelo que você vem falando, ela acontece mais nos galpões que não fazem parte da associação. Esse número, você falou em torno de mais ou menos 200 galpões na cidade. Isso. Todos eles estão participando da associação ou tem alguns que não estão participando, e por que eles não estão participando ainda? Não são todos os galpões que estão participando. A gente levou o convite para todos. Visitei, a semana anterior à reunião, visitei 120 galpões entregando convite presencial. A gente divulgou em rádio, divulgamos nas redes sociais a reunião que ia ter, justamente para mostrar a necessidade da reunião. Realmente, existem galpões que têm problemas, como todo comércio. Existe loja de tecido que compra também na fábrica e não paga. Existe confeccionista que compra na loja de tecido e não paga, como todo comércio. Só que o grande problema é a gente tem que desmistificar isso aí, porque a palavra galpão, ela generaliza. E quando alguém diz: os galpões estão fechando, é como se tivesse aquele efeito dominó de todo mundo estivesse quebrando. Mas nós temos as estatísticas, temos os dados, temos a realidade de hoje, que só está crescendo. Você vai ali na Rua dos Galpões, vê o tanto de construção de galpão que está tendo lá. Hoje mesmo eu passei, tem um galpão novo já botando as araras lá. Tem empresas de Fortaleza. Tive na rodada de negócio de Caruaru, semana retrasada, onde eu conversei com uma empresa que estava expondo lá na rodada, que está colocando um galpão em Santa Cruz. Porque essa modalidade de galpão, ela já se espalhou e mostrou que Santa Cruz tem o potencial, porque aqui nós estamos no coração do polo. Aqui nós conseguimos mandar mercadoria para o Brasil inteiro. Aqui a gente escoa a economia. Praticamente 30% das mercadorias que vão para São Paulo é produzida aqui, na nossa região.
Então a gente tem um potencial muito grande. Nós temos o domínio na mão, só que muitas vezes a gente não está sabendo lidar com esse domínio e nem tampouco com a nossa força. Esse é o grande passo, que a gente tem que mudar essa realidade. E nessa questão dos galpões, que alguns estão dando problemas, é justamente por conta da questão da inadimplência. São galpões que começam, que não têm uma certa estrutura financeira, porque o coração de toda empresa é o financeiro. De você poder saber o valor que você vai vender e quanto você está recebendo. Só que começou com alguns galpões querer vender muito, e nesse querer muito é abrir prazo. E às vezes para cliente conhecido. E aquele ditado, você só pisa no seu pé quem está do seu lado. O do outro lado da rua não consegue pisar no seu pé, então você só vai perder para aquele cliente que está lhe comprando. E começa naqueles prazos exacerbados, e o cliente, quando ele se atrapalha, é o efeito dominó. A grande diferença é que a grande maioria dos galpões, mais de 98% dos galpões, eu falo com propriedade, não estão enquadrados nessa parte aí que estão comprando e devendo a seus fornecedores. Isso não estão. Isso eu digo com propriedade. Existe sim. Às vezes o galpão compra para pagar na outra semana, quando chega lá de ó, essa semana não chegou o cheque, não chegou o pagamento, mas a próxima semana paga e realmente paga, que é algo normal. Porque hoje a modalidade é a gente distribuir as nossas mercadorias, escoá-la através das excursões, dos ônibus, das carretas, transportadoras. E muitos dos pagamentos vêm através deles também. Vem através das próprias transportadoras. O pessoal vai lá e recolhe os cheques. Porque são clientes que vêm em Santa Cruz, às vezes, 2 vezes por ano, fica comprando através só do online. Então, isso às vezes acontece. Mas 98% dos galpões que hoje estão no nosso ao redor não fazem parte desses galpões que estão dando esse certo prejuízo aos confeccionistas, que é triste. Um dos pontos da associação que a gente até conversou logo no início era a gente ter também um mecanismo dentro da associação onde o galpão que estivesse passando com dificuldade, um exemplo, o Ciel, o dono do galpão, o fornecedor vendeu para o Ciel e o Ciel está dando trabalho para pagar. E esse confeccionista, esse fabricante, poder procurar a associação para que a gente possa intermediar, porque a gente está para agregar. Porque às vezes o produto que o Ciel comprou, ele não girou muito bem no seu atacado. Aí às vezes o Ciel fica naquele negócio querendo vender, mas não consegue pagar. Então a gente pode intermediar e dizer assim, olha, a mercadoria não vendeu. Vamos dar um jeito aqui, ele pode pegar a mercadoria de volta. Com certeza. A gente faz isso com o cliente, a gente manda a mercadoria para o cliente diz, ó, eu não vendi tua mercadoria, mas não estou conseguindo te pagar. Patrão, então manda a mercadoria de volta. Não tem problema não. Comércio é assim, a gente tem que ter diálogo. A gente não pode ter barreiras no comércio, tem que ter diálogo, conversar e resolver. A grande diferença é o modo que se resolve uma crise. Todo galpão ele tem que ter uma pessoa específica em situações de crise para poder trazer soluções. Esse é um grande passo importante, que todos os galpões têm que ter uma pessoa específica para quando tiver um problema poder resolver e não inflamar situações. Você falando aqui, eu imaginando, vamos lá. Aí, né, Marcel cria um galpão e tal. Eu criando um galpão, o Marco ou qualquer um que esteja aqui ou que está nos assistindo, quais as exigências para poder se associar? E emendado a isso, como é um estatuto sem fins lucrativos, quem está lá associado ou a associação de maneira geral tem alguma contribuição social? Como é que está no estatuto essa situação? Para entrar e se tem alguma contribuição social? Vamos lá. Bem interessante essa parte e vamos tocar, que é algo que a gente vem conversando nos grupos. Ele é o cérebro do programa. Eu fiz pelo Senac, eu fiz o curso de associativismo, e sou um dos integrantes da Associação de Moradores da Vila Augusto, de Bacamateiro e da União dos Estudantes de Santa Cruz de Capibaribe. Aí eu tenho uma noção de como é que funciona, tem uma bagagem, estatuto né? e tal. Tem um know-how aí bacana na questão de associação. É muito interessante isso. Eu sou novo na questão de associação, mas a gente faz o possível, né? A gente está começando agora, erros vão acontecer, mas a gente vai se aperfeiçoar. Sim, é uma associação nova, nunca existiu uma associação como essa. Existe a CDL, existe a ASCAP, que é a Associação dos Confeccionistas, e hoje existe a Associação dos Galpões e Atacados. E logo, logo vai surgir outras associações de outros nichos que vão aparecendo no normal do comércio. A associação, como ela é sem fins lucrativos, a gente tem um projeto, esse projeto
quem é dono de galpão sabe do que eu estou falando. A gente tem um projeto muito importante em andamento. Esse projeto ele vai trazer algo extremamente benéfico, não só para donos de galpões e atacados, mas para toda uma sociedade, que vai gerar mais renda, vai gerar mais emprego e a economia vai crescer. Só que tudo existe custo, né? Quando nós decidimos organizar a associação, nós juntamos em torno de 60 galpões, que foi desde o início do grupo, para a gente desenvolver um projeto. E cada galpão, de forma espontânea, contribuiu com um valor. E esse valor, a gente conseguiu pagar uma primeira fase do projeto e vai existir a segunda fase. Esses que estão contribuindo ainda com essa primeira fase, que a nossa sede é dentro do Altas Horas. Certo. Estamos em reforma. Estamos ainda os recursos para fazer a reforma, que é através dessa contribuição. Essa contribuição de todos os galpões de forma voluntária, que todos entenderam a necessidade desse projeto, por conta que é um problema comum de todos. Não tem um que não esteja esse problema. E esse projeto ele vai solucionar esse problema que está surgindo, que tem, na verdade, dentro do nosso nicho de atacado. E eles estão contribuindo com R$1.000, de forma voluntária. Esses R$1.000 vai ser para a construção da nossa sede, mobiliar, tudo, e o pagamento desse projeto, que a gente contratou advogados, tributaristas, contadores, para a gente desenvolver esse projeto. Vindo essa segunda parte, esse valor vai ser rateado para todos que estão juntos desde o primeiro momento da associação. Após esse projeto ser aprovado, o Ciel vai abrir o galpão novo. Quais os critérios para o Ciel poder participar da associação? De forma justa, a gente tem hoje 164 galpões no nosso grupo aqui. Nem todos viram a necessidade da contribuição. Mas dentro do estatuto foi colocado, regimentalmente, uma cláusula chamada joia, que é justamente o galpão que for se associar, ele vai ter que contribuir com o mesmo valor que todos contribuíram anteriormente. Porque estamos buscando um projeto grande, algo benéfico, que vai trazer uma economia muito grande para todo empresário, dono de galpão de Santa Cruz do Capibaribe. Então, se o galpão não quiser se associar agora, tem todo o direito de não se associar. Mas, a partir do momento que o projeto tiver 100%, todo mundo estiver rodando e a pessoa dizer, não, agora eu quero, ele vai ter que... O mesmo custo. Vai ter o mesmo custo do outro. A diferença, se ele entrar agora conosco, é porque a gente tem a possibilidade de dividir esse valor, que vai vir posteriormente com a aprovação deste projeto. Por exemplo, se o valor total deu R$2.400 para cada galpão, um exemplo. Esse valor a gente vai ter a possibilidade de dividir até em 5 vezes. Se ele não entrar agora, ele vai ter que pagar de uma vez só. E mais, é aquele ditado, o passarinho que chega cedo bebe água limpa. Então, a partir do momento que os galpões já começarem a entrar, assim que o projeto for aprovado, tiver tudo rodando, no primeiro mês ele já tira o dobro do que ele investiu. Então, é algo grande, é algo ambicioso, que nós estamos em um trabalho fazendo de tudo para que ele seja aprovado. E a gente logo vai ter muitas novidades. Esse é um dos pontos da associação, do projeto da associação, o benefício que a associação está trazendo para essa categoria. O que é que eu posso dizer de forma mais clara ainda? De você ficar 100% tranquilo, que você vai conseguir comprovar toda a sua movimentação bancária. Tudo que você vender na sua conta jurídica, você vai ficar 100% sossegado. Porque a gente sabe que o Moda Center hoje existe o nota da moda, todo mundo pode tirar. E nosso projeto ele vai trazer essa segurança de você crescer sossegado. Fiscalização pode chegar na sua posse, você pode entrar, oferecer água de maneira tranquila. Inclusive, dia 8 agora, vamos ter uma palestra, que é através também da associação, para todos os galpões de Santa Cruz do Capibaribe, galpões e atacados, onde o Dr. Marcelo Diógenes, que é advogado, especialista na área de tributação, ele vai dar todas as orientações de como receber uma fiscalização, de como proceder, quais são as documentações necessárias, o que você falar, o que não falar, se você receber uma auto-infração, como proceder, como você se precaver de uma situação como essa. Então,
Aí você fala que eu também trabalhei nas capas, aí eu fico assim, viajando nas minhas ideias. Dentro da associação Jaciel, tem também formação, por exemplo, deixa eu ver aqui, educação financeira, Sim. por exemplo. Vai ter para os associados? Como é que está hoje essa situação? Ou ainda não foi debatido? Não, a gente já tem muitos projetos que a gente debateu, inclusive o vice-presidente da associação é a Acla, da Mega Kids, o tesoureiro é Henrique, da Hermínia, tem também Daniela e Fábio, que fazem parte da diretoria, Galpão do Japa, da Valentina, Walter, Lucas da LA, Silvia, diversos. Desculpa não lembrar de todos, mas são muitos galpões de empresas grandes que estão juntos conosco na diretoria. E eu converso muito com a Acla e com o Henrique, que é a diretoria, digamos assim, a base, né? Que seria o presidente, vice-presidente e o tesoureiro. A gente tem, sim, projetos futuros. A primeiro momento, a gente não vai prometer. Eu deixei bem claro isso na reunião. Não adianta eu chegar aqui apenas com a narrativa, dizer que vou fazer acontecer. Não. O projeto principal, o nosso foco principal, a minha energia está voltada para esse projeto e para a conscientização dessa inadimplência. O meu foco principal é a gente estancar essa sangria principal. A partir do momento que a gente fecha essa sangria dessa artéria, que a gente começa a ver a outra parte do corpo, como a medicina. Chega lá, a primeira coisa é a gente estancar a sangria. Depois começa a ver as outras partes. Então a gente tem projeto da educação financeira de fazer parceria com o Sebrae, de trazer pessoas influentes, tipo, até a Aclas deu uma ideia. A gente não trazer uma pessoa famosa, mas, por exemplo, trazer um cara que domina um estoque de um grande magazine. Eu vou dar um exemplo grande assim, por exemplo, um Magazine Luiza, esses marketplace grande. Como é que o cara faz na questão do estoque? Como é que ele desenvolve esse projeto? Como é que ele faz para separar o pedido? Como é que ele faz a logística? Isso a gente tem projetos para fazer, mas isso é coisa futura, até porque isso existe custo. Então a gente depende também da ajuda de todos para que a gente possa trazer benefícios. O projeto da associação é muito amplo, muito grande. A gente tem um mar de possibilidades para a gente tratar. A gente vem com muitas ideias muito positivas, mas deixar bem claro, e todos sabem que o nosso projeto principal hoje é esse que está em andamento, e a gente trazer uma conscientização para que todos possam ter uma única ferramenta, através de um celular, através do seu computador, onde você estiver, você consultar lá o nome do cliente ou o CPF dele e saber se vai dar para vender ou não. Lembrando que nossa plataforma ela é dentro da lei, dentro das normas da LGBT, tudo legalizado. Não é essa questão de dados sensíveis, não tem. Lá só vai mostrar o valor que ele deve e a quantidade de empresas. Apenas isso. Ô Jaciel, a associação, junto com o Moda Center, são entidades separadas. Mas uma coisa que afeta muito tanto ao pequeno confeccionista como aos grandes confeccionistas e os galpões é a questão tributária. A associação, junto com essas outras entidades, você principalmente tem alguma ideia, algum projeto para ver se consegue trazer para o polo uma isenção fiscal de alguns tributos? Porque a gente geralmente conversa com algumas pessoas aqui, a gente usa a referência da Zona Franca de Manaus, onde para as indústrias que tem lá tem zero imposto em alguns produtos. Há esse pensamento de futuramente tentar juntar com algum político ou com algum deputado, prefeito, principalmente aqui, para a questão da redução de imposto para o polo? Nossa cidade ela já é beneficiada com essa redução fiscal, porque hoje existe a sistemática, né, para a loja de tecidos, que já é um imposto bem reduzido, e existe o Nota da Moda. Hoje, para os pequenos que não têm um CNPJ, ele pode emitir o Nota da Moda, e também facilita muito para donos de galpões que praticamente compram boa parte da produção aqui de pequenos confeccionistas do nosso polo. Quando eu digo nosso polo, toda a nossa região, né? Inclusive Caruaru, Toritama, Riacho das Almas, que tem muitos. Só que muitos não têm o CNPJ.
São pequenos confeccionistas que fazem no seu quintal, que tem a sua fábrica pequena. Então, o galpão ele tem também a possibilidade de tirar a nota da moda para a sua própria empresa, que antes ela estava tendo alguns embates que não estava sendo aceita. Até por conta que eu procurei me inteirar mais através do pessoal que é mais de dentro da Cefaz. Teve um período que estava tendo muita divergência. Por exemplo, se tirava uma nota de boné, do Nota da Moda, e mandava para o cliente. Alguns estados não estavam aceitando essa nota. Por que aconteceu isso? Porque ela saía especificamente com o endereço da Cefaz. Quando você emitiu Nota da Moda, ela saía a Cefaz para o lojista. Só que quando existia uma fiscalização do Inmetro, em algumas lojas, que isso é muito normal, que ela pegava lá aquele boné, via lá, a etiqueta está com os símbolos da lavagem trocado, ou está faltando o CPF da pessoa. Isso gerava um auto de infração. Aí ele notificava a empresa para apresentar a nota fiscal daquele produto. A empresa fazia a sua defesa e apresentava a nota fiscal do Nota da Moda. Só que o que acontecia? Quando chegava no próprio a defesa, estava lá, quem emitiu a nota? A Secretaria da Fazenda. Então, ia notificar a Secretaria da Fazenda por um produto que ele não fez. Então, por conta disso também houve essa mudança, que hoje é identificado a pessoa que tira a nota através do Gov e também a pessoa que estava indo, que antes era só o recebedor, hoje é os dois. Então a gente tem uma ideia, a gente já tem articulado com algumas pessoas um benefício bom para Santa Cruz do Capibaribe e está em fase de desenvolvimento. Isso está bem adiantado. E a gente só está somando com algumas pessoas, inclusive, como eu falei anteriormente, pessoas que nos ajudaram bastante desde o início, na área política, Fábio Aragão, o próprio vereador Bomba, Soares, Emanuel, até o Carlinhos Jacoab também nos ajudou desde o começo, quando a gente estava desenvolvendo as conversas. Então a gente tem a agradecer também, a parte política tem nos auxiliado, Ralf Lagos também tem falado comigo, viu a necessidade também, a importância dessa associação, que no levantamento da prefeitura são mais de 400 galpões aqui de Santa Cruz. Poxa. Isso ano passado. Só que já do ano passado para cá já surgiu o condomínio de galpões dentro do Altas Horas, que vai ser construído lá uma centena de galpões. Quer dizer, esse do Altas Horas é fora a associação de vocês. É que galpão, quando a gente fala em galpão, eu falo estrutura. Que existe o levantamento da prefeitura, que foi até no programa do Ney Lima, que foi dito essa informação, que são mais de 400 galpões, ele engloba muita coisa. São depósitos, são transportadoras, são apenas garagens para guardar tecido, engloba todos. Mas na área do atacado, do próprio, digamos assim, do atacado de loja, do lojista, hoje a gente temos cerca de 200 galpões de pessoas que trabalham revendendo produtos em atacado. Né? A conversa fluiu. Deixa-me só, agora ligeirinho. Segura isso, porque a gente tem Vai. que falar nas pessoas que sem ela nós não estaríamos aqui. Isso. É. Sim. Exatamente. Mas deixa eu só deixar, vai ser rápido. Tem alguma lei prevista? Não tem? Como é que tá para auxiliar os galpões? Mas aí segura. Responde depois. Gente, você que está andando pela cidade pela manhã e está com fome, café da manhã, Barreiras Restaurante. Se um almoço com uma carne regional, uma comida regional, Barreiras Restaurante. Procure nosso amigo Josélio e Sinalva, Rua do Cabana. É isso aí. E também temos aquela nossa velha parceria com o Educandário Coração de Jesus, com a galera arretadíssima lá na diretoria, que tem Roseli, tem Aninha, tem toda uma estrutura muito bacana. Você que quer dar uma boa educação de qualidade com esporte, balé, tem jiu-jitsu, aula de reforço, meio mundo de benefícios, procure lá o Coração de Jesus, lá na igreja, ou por trás da igreja de São Domingos, Coração de Jesus. E a Teusado tá com promoção, viu? Todas as paletas de maquiagem estão com 20% de desconto. Aí não perca essa oportunidade. Procura a Teusado ali próximo ao Banco do Brasil, perto, por trás do posto de gasolina.
Tá de loja Cardeal. E também temos nossa parceria com a livraria e papelaria Santa Cruz do Capibaribe, que fica ali na rua São Francisco. Procure Jackson Jacinto, como eu lhe falei. Melhor preço só tem ali. E não é só de Santa Cruz, é da região todinha. Procure Jackson Jacinto e terá aquele velho desconto. E se quiser comprar uma moto, alugar uma moto, trocar de carro, procure o nosso amigo WS, da WS Motos. Ele fará um bom negócio com você. Isso aí. Agora vamos pra cá, porque Faltou o Germano. Mas aí fica em casa. Aí fica em casa. É a chácara de Germano. A gente deixa pra próxima. Tem alguma lei prevista que dê um apoio, algo para os galpões de maneira geral? Que a gente sabe, né? Quando envolve a classe política, tem que ter uma certa base legal também para alguma coisa, ou de auxiliar mesmo, da questão da fiscalização que você falou, de apoio de alguma maneira, ou não? O que existe são orientações, né? Lei praticamente não existe ainda. Municipal, eu me refiro no caso municipal. O que a gente tem de sinalização é que a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, através do prefeito Elinho, tem visto com bons olhos a nossa iniciativa da formalização da associação e se dispôs a nos ajudar no que for preciso. Isso sim, eles já sinalizaram, inclusive não só nessa questão de, por exemplo, como você falou na questão de ajuda fiscal, por exemplo, o que a gente pode ver, regularização, tem uma facilidade nessa questão de regularizar empresas, para que venha trazer mais economia, porque o interesse de toda a prefeitura é trazer empresas para a sua cidade, para que gerem emprego e gerem renda. Então, assim, tem um posicionamento através do líder do governo, que é Emanuel, que tem um posicionamento positivo através deles, que está disposto a nos ajudar no que for preciso. Muito bom. Gente, infelizmente eu sou o cara da má notícia. Maria. Infelizmente já se passou 1 hora e pouco. E olha que eu tinha um bocado de coisa para perguntar. Vamos lá, por favor. Jacel, fala aí um pouquinho sobre o benefício também do grupo da gente, da associação, sobre a questão de um Pix falso. Boa. Pronto, isso aí agora já passou 1 resuma. hora já. Já foi mais, já. Correto. Vamos lá, vamos em forma rápida. Eu já passei essa informação para o blog, até para o blog de Bruno Muniz, passei essa informação, passei também para as rádios. E é o seguinte, hoje em Santa Cruz está acontecendo, tem crescido desde o ano passado para cá, um grande aumento de Pix falsos. Isso tem trazido prejuízos enormes. Hoje mesmo a gente teve notícia aqui no grupo, teve pessoas que entregaram a mercadoria. Como é que está acontecendo essa questão do Pix falso? Pessoas, bandidos travestidos de clientes, entram em contato com as empresas, porque vai ter os acessos, né? Fazem os pedidos, geralmente em dias de feira, dia do corre-corre, e mandam um comprovante. O comprovante, você olha, você não vai desconfiar que aquele comprovante é falso, adulterado. E muitas pessoas, na correria do dia a dia, acabam entregando as mercadorias com comprovante. E quando, na realidade, o dinheiro nunca entrou na conta. Então, isso tem trazido um prejuízo enorme. Toda semana, o nosso grupo de WhatsApp, que é a grande importância de todos os galpões estarem em nosso grupo, porque lá a gente divulga, quando acontece um Pix falso, o Pix e o contato da pessoa que fez. Nos contatos nossos lá está um monte já assim, ó, Pix falso. Agora é contatos variados de todos os estados. É Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Piauí, São Paulo, de todos os estados que o pessoal arruma os chips e fazem esse golpe. E pessoas têm perdido dinheiro. Já aconteceu casos que a gente teve relato de a pessoa saber que o Pix era falso e mandar um saco só de bucha para aquele bandido pagar pelo menos o frete. Só que eu tive uma reunião com o comissário da Polícia Civil em dezembro, antes da associação ser legitimidade, mas a gente já estava com desenvolvimento sobre isso e a preocupação era muito grande através desse Pix falso. E eles orientaram, todo galpão que receber Pix falso, faça um boletim de ocorrência para a gente criar estatísticas, porque hoje não existem essas estatísticas. E eu comecei a pesquisar sobre isso. E identifiquei que dentro do Moda Center e do Calçadão, e essa prática tem acontecido há muito tempo, e agora que ela aumentou. Mas não é de Pix falso, é do estorno do Pix. Então são 2 golpes que têm acontecido. Galpão, porque ele compra, manda o comprovante para entregar na transportadora. Essa semana mesmo teve um galpão de um amigo nosso, que o carro já estava atrás da distribuidora dele para pegar a mercadoria. A sorte foi que ele conferiu na hora lá e viu que não estava, só o dinheiro não caiu na conta ainda não. Aí o pessoal vazou. Mas não tinha entregado na mercado e tinha perdido. No Moda Center, o golpe acontece da seguinte forma. O cliente chega lá no dia da quinta ou na sexta-feira no corre-corre, faz a compra,
Apenas mostra o comprovante no celular como acontece, a pessoa olha, beleza, obrigado, e ele leva a mercadoria. Assim que ele sai, ele pede o estorno do Pix. E a grande maioria das vezes esse dinheiro está voltando para esse bandido. Qual é a orientação que foi feita para que isso possa ajudar? Aconteceu isso com uma amiga minha, que vende lá no Moda Center. Ela tinha um comprovante. Essa é a questão. A orientação é que todo confeccionista, eu falo isso aqui agora para dentro do Moda Center, calçadão, todos que vendem aí nos seus boxes e lojas. Quando o cliente chegar e fizer a compra no seu box, tenha um QR Code com o seu número de WhatsApp para ele mandar o comprovante para você. Porque em caso desse dinheiro sair da sua conta, for estornado, você vai ter uma comprovação que esse cliente teve uma relação de negócio com você e você consegue recuperar esse dinheiro. Se você não tiver, você vai perder. Pode botar advogado que você vai perder, porque você não tem nenhuma comprovação que esse cliente lhe comprou. Uma das formas também de você ter o contato do cliente. Porque o que acontece? Não tem estratégias, boa parte dos pequenos confeccionistas não tem uma estratégia da revenda, do pós-venda. Às vezes o cliente compra essa semana, ele fica esperando o cliente chegar daqui a 15 dias de novo e não tem o contato do cliente. Às vezes quando ele compra uma comprinha maior, ele diz, me dê seu contato. Mas às vezes o segredo está naquele que compra 12 peças, 20 peças, frequentemente. Então você tem no seu QR Code lá, olha, mande aqui o seu Pix, manda o comprovante do Pix para esse aqui, você já vai ter o contato do cliente, para quando for o processo, você vai, e a mercadoria vendeu? Estratégia de venda de você. E é uma forma de comprovar que o cara lá, a pessoa que vem querer dar o golpe, tem uma prova da transação que fez, né? Exatamente. Dele para você e que estornou. Então, né, a orientação que é feita é justamente para os de dentro do Moda Center ter esse comprovante e principalmente, se caso ele não tiver lá, ele confira na conta na hora. O ideal é que confira na conta e tenha o comprovante. Vou deixar bem claro isso. Pessoal, não entregue suas mercadorias sem antes conferir na sua conta se o dinheiro está lá. Não entreguem. Cresceu do ano passado para cá mais de 100% essa questão de golpes. Hoje já teve Pix aqui falso no nosso grupo aqui, o pessoal postando. Então, gente, tenham atenção nisso. Tenham o QR Code para que os clientes mandem o comprovante aberto. Não fique só na foto em cima da tela, não, porque esconde a numeração, que é como se fosse a assinatura. Isso. É o comprovante lá embaixo. aberto. E geralmente é lá embaixo. Lá embaixo. E tem comprovante que é quase 2 folhas. Então, tenha o comprovante ele completo com o contato do cliente. E uma coisa que é mais importante, gente, mude essa mentalidade, vocês do Moda Center Calçadão. Quando fizerem uma venda do cliente, não confie só no comprovante, não. Confira na conta. Hoje, para ser uma pessoa de mal, não é só a cara, não. É verdade. Então, você confira na sua conta e pegue o comprovante, porque de uma coisa eu garanto, tem muitos pequenos confeccionistas dentro do polo de confecção, do Moda Center, de Caruaru, de Toritama, que não fazem as contas, que acham que vendeu ali seus 5, 6 mil reais na semana, mas quando vai olhar o dinheiro, não está aquele dinheiro todo. Não nota a quantidade que vendeu. O dinheiro sai da conta, ele nem percebe. Porque é justamente aquele pequeno que já pega o dinheiro, já manda para a loja de tecido na hora ali, não faz a sua contabilidade, não tem o seu financeiro firmado. Então tenha isso. Você, dono de galpão, tem o controle de cheque. Quando o cliente comprar no cheque, tem o mapeamento para quem você deu o cheque, quando falta compensar. Porque quando esse cliente compra para 30 dias e em uma semana ele já vem de novo, ele vai fazer outra compra. Antes dos 30 dias ele já vai estar com 200 mil reais ali para pagar. Gente, vocês têm que ter um seu financeiro centralizado. O coração da empresa é o financeiro. Então, essa é a orientação que a associação traz para todo dono de galpão, para todo confeccionista do polo de confecções, que tem essa orientação na questão do Pix falso. Tomem muito cuidado, porque está acontecendo de uma forma que vocês nem imaginam. A gente que é do grupo aqui com mais de 164 galpões, a gente está aqui com uma fileira de Pix falso. Imagina dentro do Moda Center. É verdade. E eu lá. Nós, né? Nós! Justo. Marcamos. Gente, a conversa foi muito boa. Aconteceu alguns problemas técnicos, mas é assim, ao vivo. Faz parte. Gente, Quem sabe valeu. Até a próxima semana, Jacel. Foi uma satisfação tê-lo você aqui no Conversa Atravessada. Espero que outras vezes, quando tiver mais novidades, volte para relatar para os nossos
espectadores. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, né? A oportunidade da gente falar sobre o galpão, desmistificar alguns fatos que o pessoal coloca muito aí. E a gente quer deixar bem claro, a gente veio para somar, a gente veio para trazer economia, porque é uma cidade que nós amamos, uma cidade pujante, uma cidade que traz muitos benefícios, cidade de pessoas trabalhadoras que ralam de madrugada para ganhar o pão de cada dia. E a gente, dessa vez, a gente tem que trazer uma conscientização para que todos, dessa vez, cresçam com qualidade e tenham uma vida. Justo. Valeu, galera. Até a próxima. próxima. O mundo mudou e a educação precisa acompanhar. Hoje, quem se destaca é quem pensa diferente, cria soluções e tem confiança para enfrentar desafios reais. Por isso, o Educandário Coração de Jesus oferece muito mais do que o ensino tradicional. Com nosso novo espaço criativo, as crianças aprendem fazendo, se desenvolvem com experiências, trabalham em equipe e descobrem seus talentos na prática. É por isso que tantas famílias confiam no Educandário, porque aqui cada aluno é protagonista e cresce preparado para o futuro. Matrículas 2026 abertas. Educandário Coração de Jesus, onde aprender transforma. Seja bem-vindo a Toque Secreto. Aqui tudo nasce do zero. Criamos, cortamos e costuramos cada peça com cuidado. E é por isso que nossas lingeries se destacam no atacado. Trabalhamos com a grade completa, do P ao Plus Size, e com a cartela que seus clientes vão amar. Quer aumentar o faturamento da sua loja? Fale com a gente agora e leve o melhor da moda íntima direto da fábrica para o seu negócio.